Opa, e aí pessoal, beleza? Bom, a gente vai resolver mais um exercício aqui do Elixir. Bom, a gente tá praticamente finalizando essa playlist do Exorcism. E, bom, eu ainda não sei se eu vou construir uma playlist só sobre Elixir concorrente, pra gente falar sobre processos, tasks, agentes e Gen Server, ou se eu já vou direto para a construção de um projeto prático, tá? De qualquer forma, esses dois planos, né, tanto de construir uma playlist para Elixir concorrente, quanto de construção de um projeto, vão ocorrer aqui no canal, só não sei qual vai ser a ordem deles aqui, tá? Bom, hoje a gente vai falar de um assunto interessante aqui no Elixir, que é a utilização de múltiplos arquivos, né, no nosso projeto. Então, desculpa, a gente vai falar sobre os alias e também sobre imports que a gente vai poder fazer aqui no Elixir. Vou começar lendo aqui a introdução, para a gente já dar uma olhada em como que a gente vai fazer essas coisas. Então, o que ele está dizendo aqui para a gente é que para a gente compartilhar código entre diferentes módulos em um mesmo projeto, a gente precisa de uma referência para um outro módulo. Mas às vezes esse nome, né, de módulo que a gente quer puxar uma referência, ele é muito longo, ou pode acabar gerando confusão no contexto que a gente está. Tá? Então vou mostrar alguns casos aqui que são de exemplo. Ele diz que a gente tem uma keyword aqui no Elixir, que é a alias, que a gente pode utilizar para renomear um determinado módulo que a gente está importando para dentro do nosso contexto. Tá? Então, aqui nesse caso, a gente está utilizando um alias para o módulo integer e renomeando ele para a letra maiúscula i. A partir do momento que a gente faz isso, a gente pode utilizar como referência esse i maiúsculo, que foi o nome que a gente deu, e chamar todas as funções do módulo integer. Bom, é basicamente isso que a gente tem aqui para o alias, né? E sobre os imports, né, a gente também tem uma maneira da gente buscar funções definidas fora do nosso módulo. E para isso a gente utiliza o import. Então, uma questão interessante aqui é que o alias a gente utiliza quando a gente quer fazer quando a gente quer renomear, né, o módulo que a gente está importando, tá? E, bom, um caso de uso interessante aqui é se a gente estivesse construindo. Deixa eu ver se eu consigo mudar isso aqui. Se eu estivesse construindo, sei lá, um módulo que chamasse int, por exemplo. A partir do momento que eu fizer isso aqui, ou melhor, né? Imagina que eu quero, por algum motivo, criar um módulo chamado integer. E, bom, para eu criar esse módulo chamado integer, que é do meu contexto, do meu projeto, eu quero reaproveitar algumas funções do integer já definidas na biblioteca integer do Elixir. Então, poderia simplesmente renomear o módulo integer do Elixir para i maiúsculo. Tá? Então, esse é um tipo de caso de uso que tu pode utilizar o alias. Tá? Agora o caso do import. Ele praticamente serve mesmo o caso do alias. Né? Ele faz a importação de um determinado módulo e das suas funções. Só que aqui a gente não tem a possibilidade de renomear. Né? Aqui a gente tem a possibilidade de passar outras duas keywords, que são a except e a only. Isso aqui é bem utilizado em algumas linguagens, só que de uma maneira um pouco mais simples, né? Então, só para a gente ter um exemplo aqui mais palpável, eu vou pegar esse código aqui e eu vou gerar um código Python, por exemplo. Então, o que a gente tem geralmente em código Python? A gente pode ter um import, alguma coisa. Então, sei lá, import random ou import time, por exemplo. E eu posso ter uma outra sintaxe, que é o from time, import. Só para a gente ver isso aqui no preview, o que isso aqui está fazendo para a gente? Ele está importando todo o módulo, tá? Então, se eu quisesse importar todo o módulo integer aqui, o que eu poderia fazer é algo desse tipo, tá? Só o import integer.
Nessa outra linha aqui, eu estou dizendo para o código Python o seguinte, olha, lá do módulo time, importa para mim a função time. E é isso que essa linha está dizendo aqui para gente. A partir do momento que eu uso aqui o word only, eu estou dizendo para o Elixir o seguinte, olha, vai lá no módulo integer e só pega para mim a função de potência. E perceba, ele fala que ao utilizar esse tipo de operador, vamos dizer assim, a gente passa para ele uma keyword list, onde aqui é o nome da função e o valor é a aridade da função. Então, o que eu estou dizendo aqui nessa linha é, olha, vai lá no módulo integer e pegue somente a função de potenciação que tem a aridade 2. Tá? Analogamente, a gente poderia utilizar o except. Então, imagine que eu quero importar todas as funções do módulo integer, menos a função de potenciação. O que a gente poderia fazer é trocar essa chamada de only para except. A partir desse momento, a gente chamaria todas as funções do módulo integer, exceto a função de potenciação com aridade 2. Bom, então é basicamente isso que a gente tem aqui, né, pessoal? Não tem muito segredo. Até acho que é bem simples a questão de importação aqui do Elixir. Simples no quesito de ser fácil de entender, tá, para mim. Então vamos para a instrução do exercício. Tá? Aqui eu já quero mostrar uma coisa para vocês, que é o seguinte, olha. Lembrem que a gente tem aqui o nosso diretório ou pasta lib, e dentro dele ficam todos os arquivos fontes da nossa aplicação. Aqui, quem desenvolveu o exercício tomou o cuidado de criar outros dois módulos, um chamado Race e outro Remote Control Car, e são módulos auxiliares que a gente vai utilizar nesse nosso módulo Need for Speed. Ou seja, eles criaram já os arquivos que a gente vai importar ou fazer o alias, por exemplo. Tá? Só para ficar claro, tudo que a gente vai importar está aqui dentro. Beleza? Então, deixa eu fechar aqui. Vamos para as instruções. A primeira coisa que ele quer é que a gente faça um fix desse tipo de erro aqui, porque ele está falando, olha, a struct race ela não está definida. Então, adicione um alias para o módulo needforspeed.race e ele deve ser referenciado com o nome race apenas. Então, alias needforspeed. Race as race. Tá, então já completamos aqui a nossa primeira parte. Nossa segunda tarefa é consertar esse tipo de erro aqui de compilação, que é, olha, struct char não foi definida. Então ele pede para a gente adicionar um alias também e referenciar esse módulo aqui com o nome char. Então vamos fazer isso. Alias as char. Deixa eu só ver se eu não estou errando a sintaxe. Alias, vírgulas, beleza. Nossa terceira tarefa é consertar esse erro de compilação, que é undefined function puts. Então, é uma função que vem do módulo I/O e a gente vai fazer uma importação de todo o módulo I/O para que a partir desse momento eu possa simplesmente escrever puts ao invés de usar io.puts, tá? Então, import I/O. Então, agora a gente está apto a utilizar só a função puts. Vamos para a nossa quarta e última tarefa, que é conserte o erro de compilação, que é o undefined function defaultColor. Ele diz que as funções defaultColor, red, cyan e green já estão definidas no módulo I/O ANSI e que a gente está planejando adicionar suporte para outras cores de carro. E que é muito importante que a gente quer importar esse módulo. Ele diz que, infelizmente, a função color já está definida nesse módulo e que ela está causando conflito com as nossas definições locais das funções. Então ele está dizendo que é para a gente importar esse módulo IOANSI
exceto uma única função, que é a função color. Então, vamos lá. Port io.se accept. E ele recebe uma keyword list. Color. E a aridade dela que é 1. Então, color, aridade 1. Então, beleza, pessoal. Aparentemente a gente completou aqui todo o exercício. Não teve muito segredo, um exercício bem simples, não teve implementação de código, né? Eu vou rodar os testes aqui no Mix Test, pra gente ver se passa tranquilo. E bom, todos os testes passaram. Era isso, pessoal. A gente se vê numa próxima implementação. Se eu não me engano, faltam 3 ou 4 vídeos pra gente finalizar essa playlist. Beleza? Bom, até mais.